Porque vem dessa tradição de formação nossa de direito constitucional com foco normativo, que é natural, a gente faz direito, a tendência nossa é estudar a jurisprudência normativa. Mas quando você compara, não dá. Ou seja, você vai falar de uma corte, sei lá, de um país que tem uma lógica política diferente, e os efeitos dessa lógica política sobre as cortes constitucionais vai gerar um impacto na forma de pensar a Constituição de um jeito diferente. E aí você começa a perceber que você precisa dialogar com a política. Então, o direito constitucional comparado, ele é muito ciência política. Ele é menos normativo em vários aspectos, mas ele é muito de entender o sistema político. Porque, e aí um outro detalhe que é interessante, enfim, vou avançando muito nas ideias, mas é que cortes constitucionais, elas agem simbioticamente com o parlamento. Então esse é o primeiro ponto. Isso é empírico. Você começa a comparar os países, você começa a ver esses dados. Porque quando a gente fica só num plano de um país só, a gente tem uma amostragem mínima. Na verdade, não é nem uma amostragem, ou seja, é um país. Então você começa a ter essas visões muito pouco, né, um foco muito num só país e não sabe exatamente o que se dá no mundo. Quando você começa a comparar, você começa a ver padrões. E esses padrões vão te dando alguns dados que você daí consegue perceber se a gente está fora da curva, se a gente está mais ou menos fora da curva, o que é isso. E aí você começa a perceber isso, essas conexões, por exemplo, política, direito, e aí você começa a fazer perguntas muito mais pontuais, que não são exatamente as perguntas que geralmente, quando você está num plano meramente doméstico, você conseguiria fazer, porque você passa, ainda mais na informação normativa, típica, você começa a acreditar em tudo, né? Ou seja, pega os livros de direito, não, porque não sei o que, o contra-majoritário, não sei o que, aquela coisa. Eu falo, cara, não é bem assim. Quando a gente começa a ver outros países, a gente vê que essas situações são muito mais nuançadas, né? Então é isso. Então, esse terceiro ponto, né, terceiro ponto seria exatamente isso, ou seja, o direito constitucional comparado, ele exige um estudo de política constitucional comparada.